Olá amigos e amigas, que bom ter vocês nesse vídeo. E esse vídeo ele é muito especial porque eu vou falar a minha opinião, a minha análise técnica frente à situação financeira e econômica do Brasil e do mundo. Porém, eu tenho dois alertas para dizer para você. Primeiro alerta: esse vídeo é exclusivo para micros e pequenos empresários. Se você não é empresário, você não faz parte desse público, terão vídeos específicos para você. Terão vídeos específicos para MEIs, funcionários e assim por diante, autônomos. Eu vou fazer um vídeo para cada um explicando essa visão econômica financeira. Esse vídeo são para micros e pequenos empresários. Segundo, se você tem problema em ouvir a realidade, se você não sabe lidar com alguns obstáculos ou com alguns pontos nesse sentido, esse vídeo não é para você. Esse vídeo vai tratar a verdade, clareza, ponto a ponto do que está acontecendo hoje, em 1º de abril de 2020. Continue assistindo somente se você realmente está preparado para discutir sobre o assunto, conversar de uma forma tranquila, por mais obstáculos que tenham, por mais situações desanimadoras que às vezes possam parecer, existe sempre uma solução. Decide. Bom, se você está assistindo, é porque você tomou a decisão de conhecer essas informações. E a minha obrigação técnica é repassar essa visão para você. Primeiro que a gente precisa entender o seguinte, meu amigo empresário: o mundo mudou pós-coronavírus. Por que que mudou? Primeiro que a sistemática que está ocorrendo nesse vírus, nessa pandemia, ela ataca principalmente a sociedade. Não é a letalidade que é o problema mais grave, mas a sociedade, os sistemas sociais, tanto de saúde quanto econômico, infraestrutura e etc. dos países. E acontece que para passar bem por essa situação, o país precisa estar capitalizado, precisa estar com disponibilidade financeira muito elevada. E não é a realidade de a maioria dos países do mundo. Existem apenas poucos países que estão realmente capitalizados para isso. Então, vai ter uma nova ordem econômica no mundo. Segundo ponto que a gente precisa perceber: vai haver uma mudança no comportamento de consumo do cliente. Vai haver uma tendência de não comprar a prazo, porque a gente não sabe quando vai ocorrer novamente um novo episódio desse, ou um episódio pior do que esse. Então, automaticamente, a cultura de compra a prazo dos clientes vão ser transformada, vão ser redimensionada. Ele vai guardar dinheiro para fazer a compra à vista, ele vai comprar em menos vezes e também, por outro lado, você não vai conseguir oferecer os mesmos prazos que você oferecia antes, porque o seu fluxo de caixa não vai permitir isso. Então, automaticamente vai haver uma reorganização de prazos nas finanças, no modo operante financeiro. Bom, eu não vou falar do voucher do coronavírus, eu não vou falar dessas ações que são direcionadas a um público diretamente. Não vou detalhar o que vai acontecer. Mas o que você precisa saber como empresário? Que vai ter um público que vai receber R$600 como ajuda de custo. Esse público normalmente vai atingir praticamente 25% da população, ou seja, 53,1 milhão. Eu sei que o governo está anunciando um número muito menor, mas acredito que no processo isso vai acontecer de forma gradativa. Por quê? Vamos aos números. Nós temos desempregado 12,3 milhões de pessoas. Nós temos desalentos 4,7 milhões de pessoas. Nós temos funcionários trabalhando sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas garantidos, fundo de garantia, 13º, férias e assim por diante.
seguro-desemprego, 11,6 milhões de pessoas. Nós temos autônomos no Brasil, 24,5 milhões de pessoas. Isso totaliza 53,1 milhão de pessoas, 25,37% da população. Isso é um número bastante expressivo. Essas pessoas não vão sobreviver somente com R$ 600 nesse período. E vai ter uma necessidade de crédito. Entretanto, os bancos que estão recebendo o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é um valor que o banco deposita no Banco Central para garantir a operação de crédito que ele utiliza o seu dinheiro quando você coloca lá para emprestar para um terceiro. Porque o banco faz isso, você coloca dinheiro, ele paga um juro para você, pega seu dinheiro e empresta para um terceiro e ele tem um depósito no Banco Central que garante isso. Qual é o valor do depósito do Banco Central? 25% dos valores das operações de crédito. O Banco Central está reduzindo nesse período de coronavírus, para 17%. O que significa que no futuro o banco vai ter que repor essa diferença novamente no Banco Central. Bom, o que o banco está fazendo quando está recebendo esse valor? Ele está usando, num primeiro momento, para custear aquelas operações onde ele está ofertando o prazo de postergação, aditamento de 2 meses. Então, o que ocorre? Você terá dificuldade de ter acesso a esse crédito, porque ele está usando primeiro em benefício dele para oferecer o aditamento e ele vai ter um volume em cima disso. Um segundo, o banco vai usar esse valor liberado para oferecer a grandes empresas com movimentações financeiras maiores. E em terceiro, não vai chegar no micro e pequeno empresário. Até porque o micro e pequeno empresário, a grande maioria, não possui garantias factíveis para essa operação de crédito. E quando nós estamos falando de crédito, nós estamos falando de operação no futuro. Qual é o futuro que nós vamos ter? Não sabemos, não temos incerteza. Automaticamente, o banco eleva os requisitos para tomação de crédito. Ele vai levar score, tipos de garantias, etc, etc, etc. Espero estar enganado. Espero realmente estar enganado. Mas essa é uma tendência que vai acontecer. Agora, para você que fatura mais de 360 mil no ano, empresário que fatura mais de 360 mil no ano, comprovado com nota fiscal num único CNPJ, você vai poder adotar a FOPA, que é o financiamento da folha de pagamento, onde por dos 2 próximos meses você vai fazer essa opção de empréstimo a 3,75% ao ano e o governo vai transferir o dinheiro diretamente do banco para a conta do seu funcionário referente ao valor do salário por 2 meses. Você também pode utilizar o aditamento do pagamento do FGTS, isso dependente do valor que você fatura, independente da sua situação tributária, se você é simples, lucro presumido ou presumido, parcelando em 6 vezes. E você também vai poder, quem é optante pelo Simples, fazer a postergação dos próximos 3 meses do Simples, coisa que eu já falei em vídeos anteriores aí para você. E se tiver dúvida referente a isso, a gente pode conversar diretamente. É só acessar um dos nossos canais aí da Mil Contos, que a gente vai ter o prazer de conversar contigo a respeito, passando maiores esclarecimentos. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Vai ser difícil a geração de crédito através dos bancos direto para o micro e pequeno empresário. É por isso que o Banco Central está tomando a ação de ser um intervente e ser um operador. Ele precisa aumentar os poderes do Banco Central para que ele possa utilizar o recurso do Tesouro para fazer chegar na micro e pequenas empresas. Porque como ele não é um banco comercial, ele não tem uma necessidade de competitividade, vai ser mais fácil a gente conseguir operar se for por esse caminho. Mas as informações ainda são muitas imprecisas. Anúncios
Mas esses anúncios que são falados são necessários regulamentações. E isso tem um processo. Então, nesse primeiro momento, de 1º de 4 de 2020, nós não temos ainda nenhum processo regulamentado referente a acesso a esses créditos. Nada. Somente a questão dos aditamentos dos impostos, do Simples e do Fundo de Garantia. Mas os outros anúncios ainda estão em processo de operação. Então, o que a gente sai desse vídeo? Qual é o resumo? Micro e pequeno empresário. Nós temos que trabalhar com o pior cenário, com um cenário que você não vai ter acesso a crédito, buscando maneiras de como você vai agir nesse momento. As fintechs estão estudando as possibilidades de abrir oportunidades. E eu vou estar monitorando produto a produto. Por isso, você vai entrar em nosso site, conforme a descrição que está aqui abaixo, tá? Lá no nosso blog, vai estar a informação aqui no vídeo, tá? Também vai estar a informação aí nos comentários abaixo, nas publicações abaixo. Vai preencher um formulário, que é uma pesquisa que eu estou fazendo para coletar informações e entender qual é o seu posicionamento nesse sentido e para que a gente possa agir desta forma. Espero ter ajudado o amigo, estou à sua disposição. Acesse nosso grupo no Telegram, participa lá, que nós temos informações todo momento para você e o seu negócio. Um forte abraço.